Fala galera, tudo bem? Bom, fui desafiada. Bom, querida, quer gravar às 7 horas da manhã, tá vendo? Oi galera, tudo bem? Fui desafiada pelo Jesus, o Mateus, para gravar um vídeo contando um testemunho, falando um pouco do amor, da graça de Deus, do Pai na minha vida. E aí eu fiquei pensando, caramba, cara, que testemunho eu vou contar? Porque eu já fiz vídeo, né? Porque eu sou a blogueirinha. Já fiz vídeo falando de vários testemunhos, muita coisa. E aí Deus me fez lembrar de uma coisa que tem um pouco a ver com toda a minha história com Deus. E como tem gente nova chegando aqui, então vou contar mais uma vez sobre isso, mas sob uma outra perspectiva. Bom, quando eu era criança, bem criancinha assim, a gente não era da igreja evangélica, né? A gente não conhecia Jesus. A família era uma família de muita fé, mas a gente era a maioria católica. Só minha bisa, vó do meu pai, que era crente evangélica. Ia na igreja, fazia parte lá de círculo de oração e etc e tal. E ela sempre orou muito pela nossa família, para que a gente tivesse um encontro com Deus. Só que assim, os anos foram passando, eu desenvolvi diabetes tipo 1. Um dia falaram para minha mãe que eu não ia chegar nem nos 15 anos. E isso assustou minha mãe e ela começou a procurar a minha cura em vários lugares, de várias formas. Detestava todos os lugares. Eu não gostava de Deus, de Jesus. Eu falava que tudo que eu vivia de ruim era culpa de Jesus. Então eu sofria bullying na escola, ninguém quer ser meu amigo, minha amiga. Tinha diabetes, eu também não comia comida. Eu atribuía tudo isso Jesus, tá, ele existe, mas e daí? Ele não me ama, né? Porque senão eu não estaria passando por isso. E eu ficava conversando com ele, falava assim, é culpa sua, eu ser assim, e ninguém gostar de mim, eu vou morrer e tal. E minha bisa orando por mim. Sim, era uma criança muito perturbada. Em determinados momentos do meu dia, minha avó que ficava comigo durante o dia, minha bisa também, Satanás, me tomava, eu começava a falar coisas horríveis para elas, né, para minha bisa, para minha avó. E eu tenho essas cenas assim na minha cabeça. Eu não lembro exatamente o que eu falava. Lembro de uma vez que eu mandei as duas irem pro inferno. Tipo, eu sentia que a minha voz engrossava, mas eu não tenho muita lembrança do que acontecia comigo nesse momento. E eu lembro que a minha bisa ia pro quarto orar, minha avó ficava em outro canto rezando por mim. E aí teve um dia que eu fui lá e comecei a bater de frente com a minha bisa. Tipo, eu fui lá com muita raiva, tipo, e ela orando e eu assim, sabe? E eu não lembro o que aconteceu. E minha bisa continuou orando. Até que minha mãe aceitou Jesus. Passou o tempo, minha mãe me levou pra igreja, né, pra casa do pastor, na verdade. Eu já tinha aceitado Jesus, meu pai aceitou Jesus. Eu comecei a ir pra igreja, eu demorei um pouquinho, eu era muito pequenininha, eu tinha uns 8 anos de idade. E aí foi num culto no lar que eu entreguei a minha vida para Jesus, junto com as outras crianças. A nossa tia, a Aline, fez o apelo, fui, ajoelhei, porque toda aquela percepção que eu tinha de Jesus, de Deus, começou a mudar na minha vida. Eu comecei a me interessar pela igreja, pelas coisas da igreja. Eu sempre gostei muito de arte, e na igreja a gente cantava, a gente atuava, a gente dançava. Então isso meio que me atraiu inicialmente para a igreja, né? O fato de eu poder fazer na igreja o que eu gostava de fazer na minha casa, né? O que eu queria fazer da minha vida. Passou o tempo, a minha bisa teve uma série de problemas de saúde, ela acabou vegetando. Teve uma vez que ela falou para o meu pai que meu pai daria continuidade àquilo que ela começou. Tem um versículo que fala que nós, a nossa casa, vamos servir a Deus. E passou muitos outros anos, eu ainda não tinha voltado a comer comida, diabética ainda, não fui curada até hoje. Mas assim, Deus foi trabalhando em muitas coisas, restaurou o casamento dos meus pais, foi me dando conhecimento do amor dele. Mas lá na frente, quando eu tinha uns 20 anos, eu tentei acabar com a minha vida. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu não aguentava mais, eu me achava muito burra, eu me achava incapaz de realizar as coisas que eu sonhava. Eu achava que, enfim, eu cometia muitos erros no meu trabalho, eu não tinha muito conhecimento, não era uma área que me interessava, então aquilo ia me consumindo, assim. E eu comecei a falar isso,
que eu era burra e que eu não ia ser ninguém na vida, que ninguém me amava, nem os meus pais, nem o meu hoje marido, mas na época acho que a gente era noivo ou namorado. E eu falei, cara, se eu tirar minha vida, tá, e daí, né? O problema é que ninguém vai saber por quê. Mas todo mundo vai achar que foi um acidente, então eu vou fazer desse jeito pra dar a entender que foi um acidente. E é isso. Só que Deus não deixou. Lá no momento ali, eu senti como se eu estivesse no meio de um cabo de guerra, sabe? Aquela brincadeira do cabo de guerra? Uma pessoa, uma equipe para um lado, outra para o outro, e vai puxando até ver quem vai ganhar. E aí eu me senti assim naquele momento. Eu falo, gente, eu não lembrei de Deus, né? Assim, eu não conseguia pedir ajuda. Mas eu costumo dizer que tinha uma caixinha pequititica lá no fundo do meu coração que falava com Deus, tipo, me ajuda, me tira dessa situação. E eu falava, vou desistir de tudo. E aí Deus me fez ter a clareza naquele momento que eu estava sendo, que existia uma briga pela minha vida. Então eu senti Jesus me puxando de um lado, Satanás me puxando de outro. Eu falei, meu Deus, os dois me querem, e o que eu faço? E quando eu vi, eu já estava dentro do metrô, segura, e não lembro, aí eu tenho um apagão, eu não lembro o que aconteceu comigo depois disso. Eu fui pra casa, eu fui pra igreja, eu fui pra faculdade, eu acho que eu ainda estava na faculdade nessa época. E aí eu escutei uma música, dias depois, que ainda era só em inglês, nem tinha versão brasileira ainda dessa música, em português, né? Que é a música Ele Nos Ama. E a primeira frase que tá ali na legenda é Ele se importa comigo. E aquilo me tocou de uma forma, eu falei, meu Deus, quem sou eu para que você se importe comigo? Quem sou eu para que você tenha, né, ciúmes de mim? E aí aquela música foi rolando e falando ali do amor de Deus, como o amor de Deus é algo enorme, expansivo, como é algo verdadeiro, sabe? Aí ali no meio da ministração fala que quando você tem um encontro com Deus, você não é mais o mesmo. A sua vida não é mais a mesma, seus pensamentos não são mais os mesmos. E a cantora, ela enfatiza muito isso, né? Quando você tem um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com Deus, nós não somos os mesmos. Aí, a partir daquele dia, eu nunca mais tive vontade de tirar minha vida. Entendi o quanto a minha vida era preciosa para Deus, mesmo eu não valendo nada, mesmo eu pecando pra caramba, mesmo muitas vezes eu esquecendo de Deus, mas Ele não se esquecia de mim. Ele continuava comigo a todo instante, em todo momento. E um ano talvez depois, a minha avó e eu ficamos doentes, praticamente juntas. Eu passei uns perrengues lá no hospital, ninguém sabia o que eu tinha. Depois de muito tempo eu descobri que eu estava com pancreatite, eu fui desenganada, mas teve um médico lá que quis lutar pela minha vida e conseguiu, graças a Deus, né? Deus deu ali inteligência para ele, né? Para percepção, sensibilidade, para entender o que estava acontecendo comigo. E nesse meio tempo, nessas minhas idas e vindas ao hospital, sem eu saber o que estava acontecendo comigo, primeira vez que eu fiquei na UTI, meu pai foi me visitar e ele me deu a notícia que minha avó tinha aceitado Jesus. Aí eu comecei a melhorar, assim, a minha melhora foi muito, muito significativa ali naqueles dias. Depois aconteceu que eu voltei para o hospital e continuou aquela batalha toda, até descobrirem o que eu tinha. Descobriram o que eu tinha quando estavam fazendo tratamento comigo. A minha avó partiu, mas eu demorei uns dias para saber disso, porque eu não podia ter fortes emoções, como o médico tinha falado pro meu pai. Então eles esconderam aí, acho que por uns 4, 5 dias de mim, que tinha acontecido isso com ela. E quando eu soube, eu tava muito em paz. Falei pro meu pai, tá tudo bem, ela foi salva. A partir daí começou o cumprimento. Aliás, começou não, né? Continuou o cumprimento Meu Deus, acho que é uma coisa do celular. O cumprimento que da promessa que Deus tinha feito para minha bisa. Então nós estávamos na igreja, minha irmã também já tinha nascido, estava na igreja. A minha avó aceitou Jesus. E aí os meus pais, a gente mudou de onde a gente morava, eu casei, vim para outra cidade. E o meu pai... meus pais, né, foram morar com meu avô, que ficou sozinho. Meu avô vendeu a casa, meu pai tinha comprado um apartamento, foi todo mundo para o apartamento. E aí Deus usou a minha família, por parte de pai, que nem crente são católicos e tal, para falar com meu avô, por que você não vai na igreja
com o Marcelo, Aldo, vai pra igreja, porque meu avô ficava sozinho em casa. E meu avô, ele é muito criativo, assim, muito inteligente, ele trabalha com peça, e muitas vezes o pessoal da igreja dava coisas para ele fazer, tipo, tal coisa para prender ali o violoncelo, para o violoncelo não ficar arrastando, né, para ficar firme. Meu avô ia lá e fazia a pecinha para segurar o instrumento. Enfim, meu avô sempre foi muito participativo. E aí meu pai começou a pastorear uma igreja em Terra Preta. E o meu avô começou a ir ajudar meu pai na reforma da igreja, tal, e foi indo, e começou a ir em acampamento, e começou a ir não sei aonde, nos cultos dos jovens, e não sei o quê. E aí, pra honra e glória do Senhor, do Pai, o meu avô, esse ano, se batizou, confessou Jesus como Salvador. Foi uma alegria muito grande. Meu pai batizou o meu avô, e a gente estava ali, vivendo esse momento. E tudo isso, às vezes a gente fala assim, nossa, mas quando eu era criança, as pessoas falavam, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Mas não é tão assim. As pessoas podem até achar que a gente foi para a igreja pela dor. Mas não, a gente foi por amor. Porque o amor de Deus, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu ter uma enfermidade já era ali um ponto de partida, que os meus pais pudessem ter um encontro com Deus, porque o pai já amava eles e até o amor que a gente sente por ele vem dele. Já estava gerando no nosso coração esse amor. E aí Deus foi fazendo isso, alcançou minha bisa, para alcançar os meus pais através da minha vida, da doença que eu tinha, que eu tenho. E aí, através disso, Deus foi trazendo toda a nossa casa. E hoje meu pai pode falar, eu e minha casa, no sentido literal, servimos ao Senhor. Então, esse é o testemunho. Você tá aí difícil, né? Se você tem alguém na sua família que se afastou dos caminhos do Pai, se você tem alguém que tá se sentindo excluído, sozinho, que, sabe? Ou se você é essa pessoa, que você não tá sentindo o amor, que você não consegue entender. Como assim Deus é amor? Mas que amor é esse? Se eu passo por isso, por isso, por isso, por aquilo. Saiba que tudo passa e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Deus, ele te conhece lá na frente. Ele sabe que lá na frente você vai amá-lo pra caramba, tipo, muito. Então, todo esse perrengue que você está vivendo agora é porque lá na frente ele vai ter um encontro com você e através da sua vida, toda a sua família, a sua casa vai ser transformada. Então eu queria que você, se você tem esse desejo de conhecer a Deus, conhecer esse amor maravilhoso que alcança nossas vidas, que transforma as nossas vidas. Minha avó até falava, graças a Deus você não tem mais aquelas coisas lá, que era quando Satanás usava a minha vida. Se você quer ser liberto de algum vício, de algum sentimento, feche seus olhos e faça essa oração bem simples comigo, que é uma oração de confissão, que você crê que Jesus é quem Ele é e que Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Eu vou orar e você vai repetir aí. Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor. Eu confesso e aceito na minha vida Jesus como meu único e suficiente Salvador. Me transforma, cura minha vida e tira tudo aquilo que não vem de ti, que não é do teu agrado. Esteja comigo todos os dias e me faça experimentar diariamente esse amor. Em nome de Jesus. Amém.